Prepare-se, porque o vídeo de hoje vai trazer reflexões que podem transformar sua vida. E se você precisa de uma oração, deixe seu pedido nos comentários. Nossa comunidade está aqui para orar por você. Inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus. Hoje, vamos explorar os mistérios do Apocalipse e revelar as verdades bíblicas sobre o fim dos tempos. Este é um tema fascinante e importante, pois nos ajuda a entender os eventos finais e a nos preparar para o que está por vir. Vamos abordar o significado da palavra Apocalipse, a autoria do livro, o arrebatamento, os 4 cavaleiros do Apocalipse, a perseguição aos cristãos, as catástrofes naturais, as 7 trombetas, os gafanhotos e demônios, a batalha do Armagedon, o milênio e o juízo final. Fique conosco até o final, pois esse conhecimento pode transformar sua vida e sua relação com Deus. Significado da palavra Apocalipse. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipse, que significa revelação ou descoberta. No contexto bíblico, o Apocalipse é uma revelação divina dos eventos que ocorrerão no fim dos tempos. Muitas vezes, a palavra é interpretada popularmente como sinônimo de catástrofe e destruição, mas seu verdadeiro significado é a revelação das coisas que estavam ocultas. O livro de Apocalipse, também conhecido como Revelação, é o último livro do Novo Testamento e contém visões proféticas sobre o fim dos tempos. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, lemos: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Este versículo nos mostra que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, dada por Deus para nos informar sobre os eventos futuros. O propósito do Apocalipse é preparar os crentes para os eventos finais e fortalecer sua fé em meio às tribulações. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, lemos: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras do Apocalipse são abençoados, pois estão preparados para o que está por vir. A revelação contida no Apocalipse é rica em simbolismo e imagens vívidas, que muitas vezes são difíceis de entender. No entanto, esses símbolos têm significados profundos e nos ajudam a compreender a natureza dos eventos finais. Por exemplo, os 4 cavaleiros do Apocalipse representam diferentes aspectos da tribulação, como conquista, guerra, fome e morte. É importante abordar o Apocalipse com um coração aberto e uma mente disposta a aprender, buscando a orientação do Espírito Santo para interpretar corretamente as visões proféticas. Em João, capítulo 16, versículo 13, Jesus diz: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo nos guia na compreensão das revelações bíblicas e nos ajuda a discernir a verdade. Agora que entendemos o verdadeiro significado da palavra Apocalipse, vamos explorar a autoria do livro de Apocalipse e a distinção entre João, o escritor, e Jesus Cristo, que revelou os eventos finais. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já conhecia o verdadeiro significado da palavra Apocalipse? Compartilhe suas reflexões. Autoria do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, um dos 12 discípulos de Jesus. João foi exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha no mar Egeu, por causa de seu testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, lemos:
Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Durante seu exílio em Patmos, João teve uma visão de Jesus Cristo que lhe revelou os eventos finais. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 10 e 11, João escreve: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Jesus Cristo é a fonte da revelação contida no livro de Apocalipse. Ele é quem revelou os eventos finais a João, e João foi encarregado de escrever e transmitir essa revelação às igrejas. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, Jesus instrui João: Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. A distinção entre João, o escritor, e Jesus Cristo, que revelou os eventos finais, é importante para entender a autoridade e a origem do livro de Apocalipse. João foi um fiel servo de Jesus, escolhido para receber e registrar essa revelação divina. No entanto, a mensagem e a visão vieram diretamente de Jesus Cristo, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O livro de Apocalipse é uma mensagem de esperança e encorajamento para os crentes, pois revela a vitória final de Jesus Cristo sobre o mal e a restauração de todas as coisas. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 1-4, João escreve: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Agora que entendemos a autoria do livro de Apocalipse e a distinção entre João e Jesus Cristo, vamos explorar as diferentes crenças sobre o arrebatamento e quando ele ocorrerá em relação à grande tribulação. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já sabia que João escreveu o livro de Apocalipse? Compartilhe suas reflexões. Arrebatamento. O arrebatamento é um evento futuro em que os crentes em Jesus Cristo serão levados para encontrar o Senhor nos ares. Existem diferentes crenças sobre quando o arrebatamento ocorrerá em relação à grande tribulação, um período de grande sofrimento e juízo sobre a terra. As 3 principais visões são pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo ensina que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. Os crentes serão levados para o céu antes que os juízos de Deus sejam derramados sobre a terra. Esta visão é baseada em passagens como 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O midi-tribulacionismo ensina que o arrebatamento ocorrerá no meio da grande tribulação, após 3 anos e meio de sofrimento.
Esta visão é baseada em passagens como Daniel capítulo 9, versículo 27, que fala sobre a aliança do anticristo por uma semana, 7 anos, e a quebra dessa aliança no meio da semana. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O pós-tribulacionismo ensina que o arrebatamento ocorrerá após a grande tribulação. Os crentes passarão pelo período de sofrimento e serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares no final da tribulação. Esta visão é baseada em passagens como Mateus, capítulo 24, versículos 29 e 31, onde Jesus fala sobre os eventos após a tribulação. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Independentemente da visão que adotamos, o arrebatamento é um evento de grande esperança e encorajamento para os crentes. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo escreve: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora que entendemos as diferentes crenças sobre o arrebatamento, vamos explorar a descrição e o significado dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Qual visão sobre o arrebatamento você acha mais convincente? Compartilhe suas reflexões. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são figuras simbólicas descritas no livro de Apocalipse, que representam diferentes aspectos da tribulação que ocorrerá no fim dos tempos. Eles são mencionados na abertura dos primeiros 4 selos do livro que está na mão direita de Deus. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 1-8, lemos sobre os 4 cavaleiros. Vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente que dizia: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E, havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, representa a conquista. Ele tem um arco e uma coroa, simbolizando vitória e poder.
Alguns interpretam este cavaleiro como uma figura de autoridade que busca dominar as nações. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, representa a guerra. Ele tem uma grande espada e tira a paz da terra, causando conflitos e violência. Este cavaleiro simboliza a destruição e o derramamento de sangue que ocorrerão durante a tribulação. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, representa a fome. Ele tem uma balança na mão, simbolizando a escassez de alimentos e a inflação. A voz que João ouve menciona os altos preços do trigo e da cevada, indicando uma crise econômica e a dificuldade de obter alimentos básicos. O quarto cavaleiro, montado em um cavalo amarelo, representa a morte. Ele tem o nome Morte, e o inferno o segue. Este cavaleiro tem o poder de matar a quarta parte da terra com espada, fome, peste e feras. Ele simboliza a devastação e a mortalidade que acompanharão os eventos da tribulação. Os quatro cavaleiros do Apocalipse são um lembrete solene das consequências do pecado e da rebelião contra Deus. Eles representam os juízos que virão sobre a terra durante o período da tribulação e nos chamam a refletir sobre a urgência de nos voltarmos para Deus e buscar sua misericórdia. Agora que entendemos a descrição e o significado dos quatro cavaleiros do Apocalipse, vamos explorar a visão das almas dos mártires e a perseguição aos cristãos. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. O que você acha que cada cavaleiro representa? Compartilhe suas reflexões. Perseguição aos cristãos. A perseguição aos cristãos é um tema recorrente no livro de Apocalipse e reflete os desafios enfrentados pelos seguidores de Cristo ao longo da história. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, lemos sobre a abertura do quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Essas almas clamam por justiça, pedindo a Deus que vingue seu sangue. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 10, lemos: E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Deus responde a esses mártires, dando-lhes vestes brancas e dizendo-lhes para descansarem por um pouco mais de tempo, até que o número de seus companheiros mártires seja completo. A perseguição aos cristãos é uma realidade que muitos têm enfrentado ao longo dos séculos. Desde os primeiros dias da igreja, os seguidores de Jesus têm sido perseguidos por causa de sua fé. Em João capítulo 15, versículo 20, Jesus disse: Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. A perseguição pode assumir muitas formas, desde discriminação e hostilidade até violência física e morte. No entanto, os cristãos são chamados a permanecer firmes em sua fé, mesmo diante da perseguição. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo escreve: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A fidelidade dos mártires no livro de Apocalipse serve como um exemplo poderoso de coragem e devoção. Eles mantiveram seu testemunho de Jesus Cristo até a morte, confiando que Deus os recompensaria e traria justiça. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, lemos: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. A perseguição aos cristãos também nos lembra da importância da solidariedade e do apoio mútuo dentro da comunidade de fé. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 3, lemos: Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo.
Agora que entendemos a perseguição aos cristãos e o testemunho dos mártires, vamos explorar as catástrofes naturais que ocorrem após a abertura do sexto selo. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já conhecia a história da perseguição aos cristãos no Apocalipse? Compartilhe suas reflexões. Catástrofes naturais. As catástrofes naturais são um dos aspectos mais impressionantes do livro de Apocalipse. Após a abertura do sexto selo, ocorrem mudanças cósmicas e terrestres que causam grande temor e destruição. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 12 e 14, lemos: "E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares." Essas catástrofes naturais são sinais do julgamento de Deus sobre a terra. Elas representam a quebra da ordem natural e a manifestação do poder de Deus. Em Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30, Jesus falou sobre esses eventos. "E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória." As catástrofes naturais no Apocalipse são um lembrete da fragilidade da criação e da soberania de Deus sobre o universo. Elas nos chamam a refletir sobre nossa dependência de Deus e a necessidade de nos voltarmos para Ele em arrependimento e fé. Em Romanos capítulo 8, versículos 19 e 22, Paulo escreve sobre a criação que geme e aguarda a redenção, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Além disso, as catástrofes naturais são um chamado à vigilância e preparação. Em Lucas capítulo 21, versículo 11, Jesus disse: "E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu." Devemos estar alertas e preparados para os sinais dos tempos, mantendo nossa fé firme em Deus. Agora que entendemos as catástrofes naturais após a abertura do sexto selo, vamos explorar as calamidades trazidas pelas 7 trombetas. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já conhecia as catástrofes naturais descritas no Apocalipse? Compartilhe suas reflexões. As 7 trombetas. As 7 trombetas são uma série de juízos que ocorrem no Apocalipse, trazendo calamidades sobre a terra. Cada trombeta anuncia um novo desastre, afetando diferentes aspectos da criação e da humanidade. Em Apocalipse capítulos 8 e 9, lemos sobre as trombetas e suas consequências. A primeira trombeta traz granizo e fogo misturados com sangue, que queimam 1/3 da terra, das árvores e de toda a erva verde. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 7, lemos: "E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturados com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada." A segunda trombeta faz com que uma grande montanha em chamas seja lançada no mar,
transformando 1/3 do mar em sangue e matando 1/3 das criaturas marinhas e destruindo 1/3 dos navios. Em Apocalipse, capítulo 8, versículos 8 e 9, lemos: E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. E morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e foi destruída a 1/3 parte dos navios. A terceira trombeta traz uma grande estrela ardente, chamada Absinto, que cai sobre 1/3 dos rios e fontes de águas, tornando as águas amargas e causando a morte de muitos. Em Apocalipse, capítulo 8, versículos 10 e 11, lemos: E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a 1/3 parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. A quarta trombeta escurece 1/3 do sol, da lua e das estrelas, resultando em 1/3 do dia e da noite sem luz. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 12, lemos: E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse, e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. As 3 últimas trombetas são conhecidas como ais, devido à sua severidade. A quinta trombeta libera gafanhotos demoníacos que atormentam os homens por 5 meses. Em Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 e 5, lemos: E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. A sexta trombeta liberta 4 anjos atados junto ao grande rio Eufrates, que matam 1/3 da humanidade com um exército de 200 milhões de cavaleiros. Em Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 e 16, lemos: E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. A sétima trombeta anuncia a vitória final de Deus e o estabelecimento de seu reino eterno. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, lemos: E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. As 7 trombetas são um lembrete solene do julgamento de Deus e da necessidade de arrependimento. Elas nos chamam a refletir sobre nossa relação com Deus e a buscar sua misericórdia e graça. Agora que entendemos as calamidades trazidas pelas 7 trombetas, vamos explorar a descrição dos gafanhotos e demônios após a 5ª trombeta. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já conhecia as 7 trombetas descritas no Apocalipse? Compartilhe suas reflexões. Gafanhotos e demônios.
A quinta trombeta no livro de Apocalipse traz uma praga de gafanhotos com características demoníacas que atormentam os homens por 5 meses. Esses gafanhotos são descritos de maneira vívida e assustadora, simbolizando o tormento espiritual e físico que eles infligem. Em Apocalipse, capítulo 9, versículos 1-6, lemos: "E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles." Esses gafanhotos são descritos com detalhes impressionantes em Apocalipse capítulo 9, versículos 7-10. E o parecer dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Esses gafanhotos demoníacos são liderados por um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apollyon, que significa destruidor. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 11, lemos: "E tinham sobre si rei, o anjo do abismo." Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apollyon. A descrição desses gafanhotos e demônios simboliza o tormento espiritual e a destruição que acompanham o julgamento de Deus. Eles representam as forças do mal que são liberadas para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, Paulo escreve: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." A presença desses gafanhotos e demônios nos lembra da realidade da batalha espiritual que ocorre ao nosso redor. Devemos estar vigilantes e equipados com a armadura de Deus para resistir às forças do mal. Em Efésios capítulo 6, versículos 13 e 17, Paulo nos instrui: "Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." Agora que entendemos a descrição dos gafanhotos e demônios após a quinta trombeta, vamos explorar a batalha do Armagedon e a vitória de Jesus Cristo. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já conhecia a descrição dos gafanhotos demoníacos no Apocalipse? Compartilhe suas reflexões. A Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon é um dos eventos mais dramáticos e significativos do livro de Apocalipse. Esta batalha final
é descrita como a reunião das nações contra Deus e a vitória definitiva de Jesus Cristo e seu exército celestial. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, lemos: "E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedom." O termo Armagedom refere-se ao Monte Megido, uma localização histórica no norte de Israel que foi palco de muitas batalhas antigas. No contexto do Apocalipse, Armagedom simboliza o local da batalha final entre as forças do bem e do mal. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 e 16, João descreve a visão de Jesus Cristo liderando o exército celestial. "E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta passagem nos mostra a majestade e o poder de Jesus Cristo, que vem para julgar e destruir as forças do mal. A batalha culmina com a derrota do anticristo, do falso profeta e de seus exércitos. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 19 e 21, lemos: "E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes." A batalha do Armagedom é um lembrete poderoso da soberania de Deus e da vitória final de Jesus Cristo sobre o mal. Ela nos chama a confiar na justiça de Deus e a permanecer firmes em nossa fé, sabendo que no final Deus triunfará sobre todas as forças das trevas. Agora que entendemos a batalha do Armagedom e a vitória de Jesus Cristo, vamos explorar o milênio, o juízo final e a nova Jerusalém. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já ouviu falar da batalha do Armagedom? Compartilhe suas reflexões. Milênio e juízo final. Após a batalha do Armagedom, o livro de Apocalipse descreve um período de 1000 anos, conhecido como o milênio, durante o qual Satanás será aprisionado e Jesus Cristo reinará na terra. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 1-3, lemos: "E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Durante o milênio, Jesus Cristo reinará com justiça e paz, e os crentes ressuscitados reinarão com ele." Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, lemos: "E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem,
e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Após o milênio, Satanás será solto por um curto período e enganará as nações mais uma vez, levando-as a uma última rebelião contra Deus. No entanto, essa rebelião será rapidamente esmagada. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 10, lemos: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Após a derrota final de Satanás, ocorrerá o juízo final, onde todos os mortos serão ressuscitados e julgados diante do grande trono branco de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 15, lemos: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Após o juízo final, Deus criará um novo céu e uma nova terra, e a nova Jerusalém descerá do céu. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 4, lemos: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A nova Jerusalém será um lugar de perfeita paz e comunhão com Deus, onde não haverá mais sofrimento, morte ou dor. Será a realização final do plano de Deus para a redenção e restauração de toda a criação. Agora que entendemos o milênio, o juízo final e a nova Jerusalém, vamos concluir nosso estudo sobre os mistérios do Apocalipse. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já ouviu falar do milênio e do juízo final? Compartilhe suas reflexões. Chegamos ao final do nosso estudo sobre os mistérios do Apocalipse e as revelações bíblicas sobre o fim dos tempos. Exploramos o significado da palavra Apocalipse, a autoria do livro, o arrebatamento, os 4 cavaleiros do Apocalipse, a perseguição aos cristãos, as catástrofes naturais, as 7 trombetas, os gafanhotos e demônios, a batalha do Armagedon, o milênio, o juízo final e a nova Jerusalém. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e edificante para você. Devemos buscar viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e permitir que sua graça e amor transformem nossas vidas. O Apocalipse nos chama a confiar na soberania de Deus e a nos preparar para os eventos finais com fé e esperança. Se este
vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre histórias bíblicas e crescimento espiritual. Deixe seu comentário sobre o que você aprendeu e como você tem buscado fortalecer sua relação com Deus. Vamos crescer juntos na fé